Bora! Seja bem-vindo para o nosso canal Conversas e Verdades. Sou a psicóloga Cecília Chaves, estou aqui trazendo mais um novo episódio para conversar com vocês. A gente se sente muito feliz, muito realizada estando aqui, trazendo reflexões importantes, fazendo com que você possa estar levando para o seu dia a dia informações úteis, necessárias e até mesmo às vezes que salva vidas, para que você possa levar também para as pessoas que você ama. Compartilhe então esse vídeo, vá até o final, porque a gente tem trazido tempos pequenos, curtinho, para que você possa acompanhar esse episódio até o final e assim entender, não, eu preciso compartilhar com mais alguém isso que eu acabei de escutar e refletir aqui. Então, seja bem-vindo aqui ao nossa conversa, o nosso episódio de hoje. E pais inúteis, filhos independentes. Independentes no sentido seguir a vida deles, bem resolvidos. Então, já ouviu falar, já pensou sobre o que é um pai necessário ou um pai desnecessário? Essa é uma reflexão para todos, independente se você é pai ou mãe, independente se você é filho, independente se você já é um adulto e pensa aí, nem quero ter filhos na minha vida, mas pensa, como que foi a relação sua com seu pai? Que idade você tem hoje se você já é um adulto? Porque, não sei se vocês sabem, mas a adolescência vai até os 24 anos, por aí. Dentro de toda a maturidade, a formação que é necessário para que esse sujeito, maturidade, né, do cérebro, da capacidade de entender o que é o senso do certo e errado. Então, se define hoje, dentro dos novos estudos, que a adolescência vai até os 24 anos. A partir daí, tu já entra no adulto jovem ou na adultez, que é a responsabilidade já de assumir a sua vida. Então, pensa aí, a idade que você está hoje, você ainda tem necessidade dos teus pais? Sim ou não? Então, isso é importante a gente entender dentro desse contexto social hoje, como que a gente vive as nossas relações de independência ou dependência financeira, afetiva, né, que a gente traz como emocional também, nas relações familiares, no sistema familiar. Então, eu sempre brinco, né, e digo que pais realmente vão saber se o seu papel de pai foi de um papel de pai bom ou não, quando esse filho chegar na vida adulta e seguir a sua vida bem, ir para a sociedade bem, poder estar deixando para trás, deixando esses pais inúteis, ou seja, sem a necessidade de presença física, né? E sem necessidade, às vezes, financeira, ou seja, esse filho pode morar sozinho, morar em outros lugares, sair de perto do pai, procurar o seu trabalho, tentar buscar o seu sustento, o seu crescimento, planejar o seu crescimento profissional, ter essa capacidade cognitiva, emocional e intelectual de fazer uma autogestão da sua vida. Aí, quando esse filho começa a fazer esse voo, e naturalmente os pais começam a ficar inúteis para eles, certo? É isso que eu quero trazer. Essa reflexão é saudável, quando a gente consegue entender assim, ó, os pais começam a pensar, poxa, mas meu filho nem me pediu nada, nem está mais pedindo nada, está seguindo a vida dele, mas como assim, não ajudei mais meu filho? Não precisei me preocupar com ele, de saber se ele chegou bem, se ele voltou bem, se ele... Não que tu não vá te preocupar de ter a atenção. Isso, afeto, demonstração de afeto e atenção é para sempre com seus filhos, para sempre. Mas a dose, a quantidade, a necessidade que vai sendo modificada. E isso é naturalmente. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento saudável de uma criança, de um adolescente, para entrar nessa vida adulta, é natural essa
vamos dizer assim, esse desligamento afetivo e de necessidades e dependência financeira também. É gradual, vai indo assim esse desligamento. Então eu sempre trabalho muito com aquela imagem, né? Controle dos pais quando nasce o filho, autonomia dos filhos quando iniciam a sua vidinha lá de pequenininho, ó, zero autonomia e controle dos pais, ensinando o quê? Tudo para eles. Ensinando como andar, como comer, o que é melhor para eles. Então, quem tem o controle são os pais. E os filhos vão aprendendo. Mas para esse filho aprender a ter autonomia na sua vida, é necessário que esses pais ou esses responsáveis começam a dar chance para esse filho. Ou seja, começam a desenvolver autonomia nesse filho. E a gente já tem um episódio gravado aí da autonomia nos filhos desde pequenininho, que é preciso saber conduzir para que esse filho chegue na vida adulta mais seguro para seguir a sua vida. Então não adianta ficar ensinando, fazendo tudo pelo filho, né? Ajudando o filho a colocar o calçado, amarrando o calçado do filho, com o filho já tendo condições de fazer isso. Então, ali com 2, 3 anos, já dá para brincar desse filho colocar o calçado, aprender a amarrar do jeito dele. Aí tu vai ensinando, tu vai dando autonomia, tu vai reduzindo o teu controle, a autonomia do filho vai aumentando, tu vai dando chance para esse filho na adolescência sair e dar tudo certo, daí tu reduz o teu controle porque tu confiou e deu tudo bem. Deu problema, puxa de novo a autonomia, assume o teu controle de novo. E assim tu vai desenvolvendo uma capacidade de autogestão necessária nesses filhos para que eles sigam a sua vida. E naturalmente tu vai ficando menos útil para ele, né? Se você tem uma permanência na vida do filho de zelar por ele, de cuidar do que ele come, de cuidar das necessidades financeiras dele, da saúde dele, da educação dele, naturalmente, quando esse filho vai crescendo e vai buscando, olha só, autonomia, tu vai reduzindo a intensidade, a frequência, o tempo envolvido, a quantidade de dinheiro envolvido com esse filho. Aos pouquinhos vai sendo desnecessário a tua atuação 100%. Tu vai reduzindo esse percentual. Eu sempre digo assim para os pais, quando pequeno, nosso olhar, ó, é 100% para essa criança. Subiu ali, a gente está olhando, foi ali, está olhando, saiu com um amiguinho, a gente está olhando, e esse filho vai crescendo, a gente vai ficando só com o cantinho do olho, mas nunca se desliga desse filho. Ah, faz tempo que o filho não me manda uma mensagem, não me pede nada, faz tempo que eu não falo tempo, né? Ou seja, não falei, manda uma mensagem, pergunta se está tudo bem, liga para esse filho, vê esse filho, enxerga esse filho. Né? Então a gente sabe que às vezes os filhos vão para o mundo, né? Como é meu caso, porque eu também sou mãe de 3 filhos. Então eu também tenho filhos lá no outro lado do mundo, dá para dizer assim. Neste momento eu tenho um filho na China, então a gente não vê ele fisicamente, mas a gente vê pelas redes sociais, faz uma videochamada, ouve a voz, vê a imagem, vê como ele está. Então não precisa ser todo dia, toda hora, com essa vigia, por quê? Porque eu sei, eu confio que ele tem autonomia suficiente para que eu reduza o meu controle 100%. Eu confio que ele consegue se dar bem dentro daquele contexto que ele está inserido, com tudo que eu ensinei, que eu desenvolvi, para ele poder ter essa capacidade. Então, eu reduzo o meu controle, a minha preocupação, a minha necessidade, até mesmo o meu sentimento de ser útil para ele, para que ele possa assumir a vida dele. E isso está certo, isso está dentro do que é esperado para um desenvolvimento saudável no ser humano, num adulto. Então, poder assumir a sua própria vida. Né? Então, essa reflexão me faz trazer aqui, porque no dia a dia em clínica eu vejo muitas preocupações dos pais de como vai ser a vida do seu filho quando for para a faculdade, como que vai ser quando esse filho assumir a sua vida profissional, ou até mesmo, muitas vezes, não consegue nem enxergar essa capacidade do filho assumir a sua vida
né? Então chegou aqui, ó, os pais com o controle 100% em cima de um adolescente de 15, 16, 17 anos. Não era para estar mais assim, era para estar menos aqui e mais aqui com esse filho. Então, por quê? Alguma coisa está falho. E muitas vezes é pela questão da insegurança desses pais. Esses pais precisam trabalhar sobre o seu papel, a importância sua na vida do seu filho, que não é para sempre. Filho não é propriedade de pais. Filho não é para estar grudado aos pais e viverem assim para sempre. Tem que ter o vínculo afetivo, o vínculo realmente do sentimento amoroso, mas eles têm que pegar a vida deles para poder ter crescimento dentro da escolha de cada um. Se eu escolho morar junto com meus pais ou perto dos meus pais e seguir a minha vida normalmente, está tudo certo. Mas se eu escolho ter uma vida diferente do que é a realidade da minha família, também está tudo certo. Porque só precisa ter o vínculo afetivo, porque daí, ó, é tipo o cordão umbilical da vida. Deixa ir assim, ó, cada vez mais, sabe? Só fica o fiozinho de conexão. Mas tem a autonomia na vida desse sujeito. Então, essa é a reflexão que eu trago para vocês, principalmente para quem é pai hoje e às vezes está se sentindo já inútil aí, porque não tem tanta autonomia sobre a vida do filho. Eu diria para você, parabéns, você fez um bom papel. Se teu filho já assumiu a vida dele ali, ó, entrou na vida adulta, 25 anos ali, já começou a fazer os degraus da sua caminhada por autonomia, por conta própria. Então tá tudo certo, você fez um bom papel. Agora, tem, contrário disso, dificuldades, né? Um filho com 40 anos, ainda dependendo financeiramente, ainda trancado dentro de casa, não tendo nem capacidade de morar sozinho, tendo medo disso, busque ajuda. Com certeza isso não é normal. Tem uma dificuldade maior aí e precisa, às vezes, de um tratamento dentro mesmo, às vezes, do sistema familiar. Dentro do sistema familiar, entender como foi o papel desses pais, como é a capacidade cognitiva, psíquica desse filho, para que aí sim se ache o equilíbrio, se entenda o que está falho nesse processo, nessa fase aí do desenvolvimento humano, que é a adultez, que já é para ser dono da sua vida, dono das suas escolhas, sem depender tanto dos pais, sem deixar os pais como ainda necessários 100% às vezes, como infelizmente tem casos. Certo? Então, leve essa reflexão para a vida e compartilhe. Agradeço de coração ter ficado aqui até o finalzinho desse vídeo e até o próximo episódio.